Boa tarde a todos. A gente vai apresentar a palestra intitulada A Importância de Definição dos Requisitos de Contratação BIM para a Administração Pública. Meu nome é Natália Nakamura, eu trabalho no Tech Lab, que é o BIM, é o Hub de BIM e Inovação da Sondotécnica. Sou doutora e mestra pela Unicamp e coordeno o GT3 e do BIM Fórum Brasil e o GTEC 4 da Build Smart Brasil. Um pouquinho da Sondotécnica, ela é uma multinacional brasileira que atua globalmente, né, em diversos contratos aí de vários países do mundo e trabalha no desenvolvimento, gerenciamento e fiscalização de projetos e execução de obras de ativos em diversos tipos de, tanto de edificações quanto de infraestrutura. Bom dia a todos. Meu nome é Santi Ferri, sou engenheiro civil. Estou atualmente como diretor da Artesp, né, já fui superintendente, também estou respondendo, na verdade, pela superintendência de TI e engenharia digital também da Artesp. Eu sou doutor e mestre em engenharia de transportes pela USP, também estudei na FATEC, né, dou aula em alguns cursos de graduação e pós-graduação, e também atuei no governo federal, na EPL, e atualmente em InfraSA, como gerente de projetos da parte de PIM também. Boa tarde, meu nome é Nayara, sou engenheira civil também, formada na Escola Politécnica da USP, com mestrado lá também. Assim como o Santos, estou na Artesp, eu sou especialista em regulação de transporte e atualmente faço parte do grupo de trabalho BIM da agência. Bom, vou falar um pouquinho da Artesp. A Artesp é uma autarquia, né, de regime especial criada pela Lei Complementar 914, de 14 de janeiro de 2002. E a Lei Complementar de 2024, ano passado, alterou o regime jurídico, né? Então, transformou a agência, na verdade, reestruturou a agência para poder receber novos modais. A gente vinha trabalhando mais com rodovias, né, com o sistema concedido de rodovias no estado de São Paulo. E agora a gente já recebeu a atribuição de trabalhar também com a parte de transporte coletivo, então a MTU foi incorporada pela Artesp, e também a CMCP, que cuida da parte de transporte metro ferroviário, das vias concedidas, né? E a gente já tinha aeroportos e também vamos ter balsas em breve. A competência da Artesp é fiscalizar, controlar e regular no âmbito do Estado todas as modalidades de serviço público de transporte, de infraestrutura de transportes delegadas, autorizadas, permitidas ou concedidas à entidade de direito privado. Bom, a gente tem o BIM previsto como obrigatório, né? A agência foi pioneira nisso, então a partir de 2019, no contrato da Eixo São Paulo, né, que é o lote Piracicaba Panorama, lote 30, começou-se a previsão de ter a obrigação das concessionárias entregarem os projetos em BIM, a partir do segundo ano, se eu não me engano, de concessão. E o que consiste, né, quais são as etapas, vamos dizer assim, das entregas? Primeiro, a concessionária ela precisa apresentar um plano de desenvolvimento BIM, que é uma evolução gradual, né, da forma como ela vai apresentar os projetos. Então, ela pode propor, né, uma evolução gradual dos níveis de detalhamento, nível de informação, que vai constar em cada disciplina ao longo dos anos, no ano 2, no ano 3, no ano 4, até o ano... Então, são 8 anos de evolução. Então, tem o plano de desenvolvimento BIM, é o PDBIM, que a gente chama. Tem um levantamento inicial, que é feito todo um levantamento topográfico do trecho, com o intuito de estabelecer o ASIS, né, o modelo, o gêmeo digital ASIS do sistema rodoviário, como ele está, como ele foi recebido pela concessão. Só esse levantamento ele já serve de subsídio para uma série de questões, por exemplo, avaliar o sistema de drenagem da rodovia, se ele está suficiente ou não, avaliar se tem risco geológico ou não na concessão, para que a concessionária possa agir preventivamente, por exemplo. Então, e à medida que os projetos são apresentados, né, os projetos funcionais e executivos em BIM, e eles são executados, ele passa a incorporar o modelo, o gêmeo digital da concessão. Né? Então, e também tem a previsão, por exemplo, da fiscalização de obras com uso de BIM, ou seja,
a parte de drone, a parte de laser scan, para acompanhar a evolução das obras. Então, isso também tem uma previsão contratual para que as concessionárias executem esse acompanhamento, né? E tudo isso seja consolidado no gêmeo digital ao final. E tudo isso, né, então, é uma evolução constante do contrato ali, tanto na fase de modelagem, quanto na fase de gestão de ativos, e quanto, enfim, na consolidação do gêmeo digital, desse modelo digital da nossa rodovia. Bom, então, considerando, né, todas essas obrigações que já estão nos novos contratos de concessão, né, e também sempre buscando uma modernização da regulação, a Artesp publicou em 2024 uma portaria para criar um grupo de trabalho BIM, né, um grupo multidisciplinar que tem o objetivo principal de coordenar a implantação da metodologia BIM na agência, né? Então, operacionalizar todas essas obrigações dentro da agência, né? E esse grupo continua sendo, né, muito importante, porque nele estão os técnicos que atuam ali no dia a dia da agência, né? E aí isso é primordial para o desenvolvimento dos trabalhos, porque esses técnicos vão conseguir identificar os objetivos do BIM na agência, né? Para que a gente vai usar o BIM, como isso vai nos ajudar, né? O grupo também atua na identificação dos usos BIM, né, específicos para a agência, no mapeamento dos fluxos de trabalho, para que a gente possa entender em quais fluxos o BIM vai poder ser aplicado, né, em quais fluxos a gente vai conseguir melhorias, né, com a adoção dessa metodologia, e assim saber quais requisitos que a gente precisa especificar. Bem, então, para estruturar todo esse eixo de transformação digital da Artesp, a gente está aplicando algumas etapas, né, para, de fato, consolidar essa aplicação de BIM, essa implantação de BIM dentro da Artesp. A gente já iniciou uma primeira etapa de diagnóstico, e depois, né, a gente também vai trabalhar com a questão de falar, né, dar palestras, treinamentos, os cadernos BIM, que é uma forma de consolidar todo esse conhecimento e publicar isso, né, de forma a nortear como que as concessionárias e posteriormente os projetistas, eles vão conseguir trabalhar em BIM e posteriormente fazer uma automatização dos processos para dar uma maior eficiência na fiscalização dos projetos. Mas é muito importante salientar que todo esse trabalho ele está sendo desenvolvido em conjunto com o Grupo BIM. Então, o Grupo BIM, né, ali da Artesp, ele perpassa todo esse alinhamento, todo esse diagnóstico, essa transformação digital da Artesp, para exatamente consolidar, né, e ter, de fato, uma implementação bem-sucedida. Atualmente, nós estamos concluindo a etapa de diagnóstico. Eu vou apresentar agora alguns produtos que nós alcançamos. Esse é um primeiro relatório desse diagnóstico BIM da Artesp. Então, o que ele traz? Ele traz as pessoas, né, no sentido de demonstrar quais são as principais responsabilidades, as funções de cada uma das pessoas ali, das áreas técnicas. Em relação aos processos, ele traz todo o mapeamento de processos de análise, né, tanto da análise de projetos, quanto da questão de monitoramento da rodovia. Em relação à política, ele traz todas as legislações, tanto a nível federal e estadual, e os editais da Artesp, que contém BIM. E em relação às tecnologias, quais são os hardware, software, sistemas internos e sistemas externos da Artesp. Então, como eu disse, né, a gente fez um mapeamento dos processos e dos projetos e obras de engenharia de obras contratuais, obras não contratuais, serviços de conservação, serviços de operação e alguns processos específicos que são desenvolvidos pelas áreas técnicas da Artesp. É importante salientar que esse diagnóstico ele contou direta e indiretamente com o envolvimento de aproximadamente 101 pessoas ali da Artesp e envolveu também, né, 15 setores ali relacionados. A tendência é que isso ainda se expanda, né, porque esse diagnóstico ele foi feito dentro da atual SUROD, né, que é a Superintendência de Rodovias, mas como o Santi ele disse, a Artesp agora ela abarca outros modais, então a gente também deve
aplicar esse diagnóstico, todo esse processo também nos outros modais. Esse aqui é um dos resultados, que é um dashboard interativo. Então, aqui, né, na esquerda ou direita, dependendo da posição, ali você tem as áreas técnicas. Aqui você tem os usos BIM, então conforme você vai clicando nas áreas técnicas, é possível verificar quais são os usos BIM relacionados a cada uma das áreas técnicas. No eixo de pessoas, é possível visualizar qual o nível de conhecimento BIM, tanto a nível teórico quanto a nível prático. No eixo de processos, qual fase do ciclo de vida que aquela área técnica atua. E no eixo das tecnologias, os principais softwares e os principais sistemas que são utilizados atualmente na Artesp. Então, atualmente a gente percebeu, né, que os processos eles ainda são os chamados tradicionais e que, de fato, há necessidade de implantação de BIM de uma forma estruturada dentro da agência. Mas, né, essa implantação, esse plano de implantação BIM, é muito importante salientar da importância da abordagem top-down, ou seja, assim, né, a gente tem aqui o Santi, que é o diretor da Artesp, apoiando o grupo, apoiando os trabalhos da consultoria, né, de todo o grupo, e esse apoio a nível estratégico ele é essencial para o sucesso do trabalho. Tá? Então, esse grupo BIM, ele abarca todos os níveis, né, tanto o nível estratégico, quanto o nível tático, quanto o nível operacional, para, de fato, ter uma implementação bem-sucedida. Então, a nível estratégico, a gente tem ali a definição das obrigações contratuais do uso de BIM. A nível tático, a definição das diretrizes e instruções técnicas. E a nível operacional, as análises dos modelos BIM, análise de dados. Então, todas as pessoas ali envolvidas, né, elas têm algumas funções relacionadas a BIM e é importante que todos estejam alinhados para que, de fato, a implementação ela ocorra. Bem, a gente acabou, né, dentro desse fluxo, também tendo que definir alguns requisitos BIM, porque alguns editais, né, da Artesp, eles já prevêem o uso de BIM, algumas concessionárias já precisam entregar modelos em BIM, então a gente teve que adiantar um pouquinho essa etapa de elaboração dos cadernos BIM e definição dos requisitos BIM, para que a Artesp ela consiga nortear, né, dar diretrizes de como que as concessionárias precisam entregar esses modelos BIM. Bom, e aí entra esses requisitos, né? Então, como a Natália explicou, a gente identificou a necessidade de fazer essa definição desde o começo dos novos editais, porque os modelos começaram a chegar e de formas distintas, né? Então, a gente precisou já desde o começo definir alguns padrões aí para esses entregáveis, né? E por que eles são tão importantes? Porque esses requisitos estão diretamente alinhados com os objetivos, né, do BIM dentro da Artesp, no caso, né? Então, eles vão traduzir ali o planejamento estratégico ali da agência, né? As aplicações BIM são inúmeras, mas a gente precisa filtrar tudo isso e entender o que de fato é interessante para a agência, né? Então, esses requisitos vão conseguir definir um nível de informação, né, necessário para o uso da agência, né? Lembrando, a principal competência da agência é controlar, fiscalizar e regular os contratos. Então, a gente precisa fazer gestão dessas informações. Não precisamos de um nível de detalhe, né, ali o parafuso da placa de sinalização, né? A gente precisa conhecer a placa, saber onde ela está, né, saber o tipo dela para a gente conseguir fazer a gestão correta dessa informação. Então, os requisitos são importantes para isso, para ter esse alinhamento com o objetivo da agência. Né? Então, atualmente, né, estamos ainda desenvolvendo esses cadernos com os requisitos que a gente está identificando necessidades, né? E aí sempre o grupo de trabalho atuando junto, definindo quais são os pontos críticos para que a gente consiga identificar todos esses requisitos necessários aí para esses entregáveis.
Aí, falando um pouco dos cadernos que a gente está trabalhando, né, um deles é o caderno de requisitos para levantamento do sistema rodoviário. O objetivo principal dele vai ser elaborar o modelo digital do sistema rodoviário, que a gente chama de MDSR, né? E para que a gente precisa de requisitos para isso? Né, só falando de um dos lotes, por exemplo, o lote Piracicaba Panorama, lote 30, esse lote ele tem mais de 1.000 quilômetros de extensão. Então, como que a gente vai fazer um modelo digital de um trecho de 1.000 quilômetros? Né? Como que a gente vai conseguir abrir esse modelo no computador que a gente tem lá na agência? Né? Então, a gente precisa ter esses requisitos para definir o nível de precisão desse levantamento de nuvem de pontos, como que a gente vai segmentar esse modelo, para que a gente consiga, né, para quem estiver ali no dia a dia, o técnico, até o diretor-presidente lá que quiser saber algum dado, todo mundo consiga acessar esse modelo, né, acessar essa informação de forma adequada. Tá? Então, esse é um trabalho que está em andamento para a gente conseguir viabilizar a criação desses modelos. Outra questão importante é os requisitos do modelo, né? Então, isso, desde o começo ali, quando os modelos começaram a chegar, a gente viu essa necessidade de padronizar essas informações dos modelos. Então, lá no início, inicialmente, a gente criou informações mínimas, né? O que minimamente esses modelos têm que apresentar, como eles têm que ser identificados, quais são os parâmetros importantes. E conforme a gente foi recebendo esses modelos, a gente foi aprendendo o que funcionava, o que era importante, o que de repente não fazia muito sentido. Então, essa planilha específica ela está em constante evolução, né? E uma das frentes que a gente está trabalhando agora é a questão da codificação, né, Santi? Como que a gente vai codificar essa informação para dentro desses modelos? Sim, sim, acho que a importância da codificação entra numa questão de padronização, né? Porque a gente tem informações de diversos sistemas, às vezes em planilhas, às vezes num banco de dados, e essa padronização ela é importante para que os sistemas se conversem. Então, se a gente quiser fazer um painel BI, é importante que a gente saiba que a informação que a gente está buscando no modelo é aquela mesma informação que a gente está buscando na planilha, ou que está buscando no banco de dados, ou que está buscando no outro sistema digital de gerenciamento da malha. E a gente tem a necessidade de padronizar, porque a gente está lidando com 20 e tantas concessionárias de rodovias, mais 6 concessionárias de metroferroviárias, mais X concessionárias de 27, né, se eu não me engano, de aeroportos. Então, essa padronização ela é importante para que a gente consiga ter uma centralização da informação numa base de dados única, e isso ajuda a organização, né, a gestão dos dados, e isso é importante também, né, para que a gente, como a Nayara falou, estabeleça prioridade de quais dados a gente vai querer tratar, né, processar. Bem, então, como os próximos passos, a gente vai estar consolidando o plano de implantação e implementação BIM da Artesp, em que a gente vai especificar as novas funções, as novas responsabilidades, os novos fluxos de processos, eventualmente os novos cadernos BIM, né, que precisam ser trabalhados para definir melhor essas diretrizes de elaboração e de recebimento, de fiscalização de projetos, modelos, né, qualquer entregável relacionado a BIM, inclusive sistemas também, né. E depois a gente pretende também continuar, né, com uma etapa de palestras para conscientização de todas as pessoas ali da Artesp, treinamentos, né, ali com foco mais na fiscalização, na análise de projeto, a revisão e mais, né, cadernos ali de definição dos requisitos BIM e a automatização desses processos de análise para ter uma maior eficiência nessa fiscalização. E vale ressaltar que tudo isso ele é feito em conjunto com o grupo de trabalho BIM, porque nós acreditamos que é necessário ter esse envolvimento, né, de todas as pessoas, tanto a nível estratégico, quanto a nível tático, quanto a nível operacional, para que, de fato, o BIM possa ser implementado não só na Artesp, mas em qualquer outro órgão, né, da administração pública ou do entes privados também. Então, esse alinhamento institucional, ele é importantíssimo, assim, pode dizer, crucial para o sucesso da implementação de uso de BIM, para que, de fato, as pessoas, né, os funcionários, todos os colaboradores consigam utilizar BIM nos seus processos do dia a dia.
Bem, então, como uma conclusão, a definição desses requisitos BIM, ele tem uma importância crucial, né? Então, ele permite uma maior confiabilidade dos dados, uma gestão eficiente dos contratos de concessão, uma vez que se você sabe pedir, você recebe bem, né? Então, é uma das grandes dores aí que eu posso dizer da administração pública, o fato de você ter isso muito bem consolidado e escrito. Então, esse é um dos grandes pilares, assim, né, eu posso dizer, aqui da consultoria da Sondotécnica, para exatamente ter essa definição dos requisitos de uso de BIM, né, para que, de fato, o BIM possa, os entregáveis, né, de BIM, eles possam chegar com qualidade e a agência conseguir também fazer a análise. E também uma melhor comunicação entre áreas técnicas e entidades externas, né, uma vez que essa definição, essa melhor acurácia dos requisitos BIM pode permitir ou impedir, né, possíveis falhas de comunicação, possíveis falhas de entendimento que as partes podem ter. Então, agradeço, né, novamente a atenção de todos. Nós ficamos à disposição, caso tenham alguma dúvida. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado a todos.